Para a nossa reflexão de hoje, nós trouxemos um trecho do capítulo da Joana de Ângeles, do livro Triunfo Pessoal. O capítulo é o capítulo 5, chamado Enfrentamentos. A maturidade psicológica induz o ser humano aos enfrentamentos sucessivos do seu processo de individuação. Torna-se-lhe imperioso mergulhar no inconsciente individual, a fim de descobrir-se e verificar as possibilidades de crescimento que se lhe encontram acessíveis para os grandes momentos de transformação interior. Jazem nesse inconsciente os fantasmas perturbadores em forma de medo, ansiedade, insatisfação, insegurança que o sitiam a cada passo, dificultando-lhe o desabrochar dos sentimentos saudáveis. Por outro lado, ali se encontram vibrantes as heranças que procedem de velhas crenças, ora superadas pela razão, mas que ressurgem e assomam em forma de perigosos adversários que induzem a fugas espetaculares da realidade. No Bhagavad Gita, Krishna adverte o discípulo Arjuna quanto à necessidade de combater os vícios, esses adversários terríveis que vivem no imo e impulsionam ao crime e à loucura. Parentes das virtudes, dos valores dignificantes, eles devem ser enfrentados com coragem e valor de batalha contínua no campo da consciência. O príncipe Pandava, porém, reluta em destruir esses familiares que, de alguma forma, constituem o seu clã e fazem parte de sua vida. Coisas que nós estamos muito acostumados e temos relutância em lutar contra, né, os vícios. Nada obstante, o guru explica-lhe que a sua maturidade, a sua idade adulta, exige esse sacrifício, por mais rude que se lhe apresente. O jovem, então, não tem outra alternativa, senão lutar, enfrentar imperfeições morais que lhe tisnam o caráter e entenebrecem os sentimentos. Essas heranças que procedem dos instintos primários evoluíram e ressurgem como luxúria, ambição desmedida, volúpia, ódio, ressentimento, posse, desejo, todos geradores de profundos conflitos internos que explodem em comportamentos alienadores. É um empreendimento valioso detectar-se inimigos e desafios externos, convidando lutas extenuantes e intérminas. No entanto, essa visão, algo deformada da realidade, resulta somente na transferência de conflitos interiores que o ser recusa enfrentar, assim tornando a sua uma tarefa mais ingrata, senão impossível de ser levada adiante com o êxito que seria de se desejar. Escamoteando-se os tormentos internos sob alegações não justificáveis, sugerem a paisagem humana como responsável por eles, quando se deveria assumir a coragem de responder pela sua existência originada nas experiências infelizes. A explicação de que vem dos outros que perturbam e assaltam a paz de cada ser possui mecanismos masoquistas que permitem a autocomiseração, a autocompaixão, a infelicidade no seu dia a dia. Não dá para fazer a justificativa de que os nossos problemas vêm dos outros. Isso é escamoteamento, né? Como ela diz aqui. A autoconscientização, autoconscientizar-se, entender-se, compreender-se, entretanto, constitui um passo avançado no terreno da saúde emocional psíquica, trabalhando em favor da saúde orgânica. Todo um contexto, um conjunto. Toda vez que alguém foge de um enfrentamento psicológico, encontrá-lo-á adiante, mais desafiador, mais enraizado no self, aguardando solução equilibrada.
Cada dia, os avanços da evolução oferecem mais amplas possibilidades de conhecimento, mas também maior soma de desafios para a adaptação, para a superação de hábitos, para o entrosamento. As personalidades frágeis que se acostumaram ao status quo relutam para manter a existência dos velhos padrões, evitando assumir a nova realidade, refugiando-se, portanto, na sombra e perdendo a claridade que advém do autocrescimento, da vitória sobre as paixões afligentes. Os enfrentamentos, por fim, desse modo, são campos de luta, nos quais o ser cresce e desenvolve os inestimáveis recursos adormecidos no self, que se encontram à sua espera para oferecerem a contribuição da paz do nirvana. Como disse, né, uma frase que eu gosto muito, não percamos tempo no tempo que passa. A benfeitora já dá o tom da nossa conversa de hoje, né? Esse inconsciente pessoal e alguns conteúdos que tem aí, né? Ela já cita algumas coisas. Muito bem. Para a gente poder entender, então, esse inconsciente que a benfeitora se refere, a gente vai estudar Carl Gustav Jung e a ampliação do inconsciente. Né? A ampliação do inconsciente de quem? Jung vai ampliar o inconsciente a partir de que ideia? Que ideia havia sobre o inconsciente até então? A ideia de Freud, né? Aliás, nós vimos que justamente a ideia de inconsciente e dos conteúdos existentes nesse inconsciente é um grande motivo de divergência entre Jung e Freud, né? Então, esse inconsciente para Jung, ele é muito maior, muito mais amplo e contém muito mais coisas do que o inconsciente freudiano. E a gente vai entender um pouquinho isso nesse encontro. Iniciar, porque esse inconsciente pessoal, esse inconsciente coletivo vai levar alguns períodos aí para que a gente possa ir discutindo, perfeito? Então, vamos tomar como analogia a ideia de Freud, né? Uma ideia muito didática, quando Freud faz uma analogia interessante para mostrar essa relação dos conteúdos conscientes e inconscientes com o iceberg, né? Dizendo que essa pequena parcela do iceberg visível acima da margem, da linha, da água, né, do oceano, representaria o que em nós seria a consciência, né? E nessa parte muito pequena, porque a maior parte do iceberg ela não é vista, ela está abaixo da superfície da água, que é o inconsciente. Então, a maior parte nossa, nós vimos, é o inconsciente. Mas se essa parte consciente é pequena, existe ainda uma parte ainda menor dentro dessa consciência, que é o ego, né? O ego é uma parte ainda menor dessa consciência, é um centro que organiza essa consciência. E tudo aquilo que não é percebido pelo ego não é consciente. Se o ego não percebe o conteúdo, então o conteúdo está abaixo do limiar de percepção do ego, ou seja, está inconsciente, né? E o inconsciente, na verdade, ele é uma coisa só. Aliás, a psique é uma coisa só, né, pessoal? Mas didaticamente a gente poderia dividir o inconsciente, até para que a gente possa compreender melhor, entender melhor esses conceitos, em, segundo a visão de Jung, em dois aspectos. Um inconsciente que seria chamado ou denominado de inconsciente pessoal, para Jung, e um outro inconsciente, outro didaticamente falando, que seria chamado então por Jung de coletivo, perfeito? Então, o inconsciente junguiano, ele tem essa divisão, né, entre o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Não importa se o conteúdo que vem do inconsciente pessoal ou coletivo, não importa. O que importa é se descobrir, não importa de onde vem o conteúdo. Ah, mas isso aqui é lá do pessoal, isso aqui é do coletivo. Como eu sei se isso aqui é do pessoal, do coletivo? Não.
O importante é a gente ir reconhecendo e fazendo esse diálogo consciente do ego com o inconsciente, o eixo, ego-self, né? Para com que a gente possa ir se descobrindo, entendendo esses conteúdos e naturalmente ir diluindo essa carga energética que eles possuem nesse inconsciente. Perfeito? Pela leitura da benfeitora, nós vimos que esse ego não vai querer se dar assim muito bem com esses conteúdos inconscientes. Aliás, quando eles virem a consciência, o ego vai criar alguns recursos para continuar mantendo-os no inconsciente. A gente vai entender a razão disso. Perfeito? Então, Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal, tem uma frase muito importante. E aí a gente começa a perceber por que toda a nossa trajetória por Freud, por Jung, a vida e a reflexão desses autores sobre o inconsciente, para aí ampliarmos isso para a série psicológica à luz do entendimento da ciência espírita. Então, a benfeitora diz assim: as impressões, tudo aquilo que nos impressiona, que ocorre conosco, armazenadas em camadas abaixo da consciência, então não está na consciência, está em camadas abaixo da consciência, está ali passando o limite do nível do oceano e entrando nesse inconsciente, né? Constituem a área que Freud denominou como inconsciente. Veja, para Freud, não há inconsciente pessoal e coletivo, há inconsciente. E o que tem no inconsciente freudiano? De forma geral, claro, né? Basicamente, o que há nesse inconsciente freudiano? Conteúdos recalcados pelo ego. Lembram disso? E predominantemente de origem sexual. Perfeito? Para Freud, esse é o conteúdo predominante desse inconsciente. Claro, as pulsões, né? As pulsões que nós temos. Depois ele muda um pouquinho essas tópicas, na segunda tópica, a pulsão de vida e morte, mas a gente não vai entrar nesse nível de discussão. Não precisa, porque a gente vai trabalhar aqui em relação ao entendimento da série psicológica. Então, para Freud, nós nascemos em branco. Nós somos uma tábula rasa. Já ouviram essa expressão? A gente nasce vazio, em branco. E à medida em que as impressões vão nos causando alguma coisa, isso vai sendo registrado nesse inconsciente. Se esse conteúdo for de muito impacto, de muita atenção para o ego joga para o inconsciente, para não ficar isso na consciência, causando dano, ansiedade, prejuízo emocional, num mecanismo de defesa do ego. E esses conteúdos vão nos integrando ao longo da nossa existência, desde o momento que a gente nasce até a nossa morte. Perfeito? Mas para Jung não é bem assim, né? Primeiro que a gente não nasce em branco. Para Jung a gente já nasce com algumas coisas que a gente herda aí da humanidade. Veja que ideia interessante, né? Mas a gente vai abordar isso um pouquinho mais adiante. Então, para Jung, esse inconsciente que Freud trabalhou, ele dá um nome a isso. Ele vai chamar esse inconsciente de Freud, que tem tudo aquilo que a gente vivenciou desde o momento que a gente nasceu, até o momento agora, atual, e que causou impressões em nós, Jung vai denominar de inconsciente individual ou pessoal. São sinônimos. Porque é meu, diz respeito à minha pessoa, a mim enquanto indivíduo, e mais ninguém. São experiências que aconteceram comigo, pessoais. Então esse inconsciente pessoal de Jung, ele equivale ao inconsciente de Freud, com uma diferença. Para Freud existem esses conteúdos, em especial conteúdos reprimidos de origem sexual. Para Jung, nesse inconsciente pessoal, não é só isso. Tem mais coisas nesse inconsciente pessoal. Perfeito? E por que Jung faz essa diferenciação? Porque ele percebe num insight, se é que a gente pode dizer assim, como estamos num centro espírita abordando espiritismo,
e não psicologia pura, ciência acadêmica, nós podemos dizer, por que não um insight mediúnico? Assopram para Jung do mundo espiritual, né, que há um inconsciente também coletivo, com outros conteúdos, que não é mais pessoal do indivíduo. Então Jung, percebendo essa diferença e esses conteúdos que existem no inconsciente, o denomina em dois aspectos, pessoal e coletivo. Por isso a benfeitora vai dizer, com a finalidade de diferenciá-lo daquele que chamaria depois de inconsciente coletivo. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então eu perguntaria a vocês, o que há no inconsciente pessoal? O que tem nesse inconsciente pessoal que Jung define? Tudo o que aconteceu comigo, desde o momento do nascimento até agora, e que o ego não percebe. Justamente porque o ego não percebe é que está inconsciente. Perfeito? Está abaixo do limiar energético de percepção do ego, do complexo do ego. Então tem tudo o que aconteceu na minha vida, desde o momento em que eu chego no mundo, que eu reencarnei, até agora. Tudo bem? Joia. Será que você foi desejado pela sua mãe? Já fizemos essa indagação uma vez. Isso está no inconsciente pessoal. Pelo seu pai? O que você vestiu quando nasceu? O que você sentiu quando o médico te deu uma palmada no bumbum para você chorar? A parteira. Qual a sensação que você teve quando você mamou pela primeira vez o seio da mãe? Ou qual a sensação que você sentiu quando você não encontrou o seio farto da mãe? Isso está no inconsciente pessoal. Quando você recebeu um beijo, um carinho, um afago daquela relação primal, né? Quando alguém te bateu, são conteúdos que estão nesse inconsciente pessoal. O que você sentiu quando você se sentiu abandonado na escola, porque os seus pais demoraram 5 minutos para te buscar e você achou que eles não viriam nunca mais? Isso está registrado no nosso inconsciente pessoal. Aquela experiência na infância traumática, penosa, desagradável, está no inconsciente pessoal. Também está no inconsciente pessoal o que você comeu no almoço de terça-feira da semana passada. Então, o inconsciente pessoal tem um registro de tudo o que acontece comigo, desde esse momento em que eu nasci, em que eu reencarnei, até agora. Alguns conteúdos não são muito relevantes para o ego. Outros são muito relevantes para o ego, são muito impactantes para o ego. Tão impactantes que o ego não quer mantê-los consciente, porque causaria um grande dano a essa percepção do ego, a essa estabilidade do ego. Então a gente poderia pensar que nesse inconsciente pessoal existe, primeiro, conteúdos de pouca relevância ao ego e que são esquecidos. Aqueles conteúdos que não fazem muita significação na nossa vida. Não tem um impacto muito grande aquele acontecimento. Por exemplo, o que você comeu semana passada no almoço de segunda-feira? Não é tão relevante. A menos que no almoço de segunda-feira da semana passada aconteceu um fato que marcou muito você emocionalmente. É diferente. Perfeito? Mas esse conteúdo também vai estar no inconsciente pessoal, mas com outra energia do que um almoço normal que aconteceu naturalmente, como acontece em todos os dias, por exemplo. O que você vestiu 4 semanas atrás? Por que isso é tão relevante? Então são conteúdos que não têm grande relevância. E por não terem grande relevância, não tem por que ficarem armazenados na consciência. Não tem sentido o ego ficar recordando de aspectos em que a gente viveu. Até nem teria como, né? Você imagine nós lembrarmos de tudo o que acontece, dá tilt,
no ego. Não temos essa capacidade ainda para recordarmos de tudo. Não dá. Cria um transtorno nas próprias ideias, nas organizações das nossas ideias conscientes. Então, esses conteúdos que não têm significação emocional, aqui ditos como pouca relevância, não têm uma carga afetiva impactante para o ego, eles são arquivados nesse inconsciente como registros de memória perdidos. Perfeito? Conseguem compreender isso? O que acontece conosco no dia a dia, que tem pouca relevância para esse ego, ele vai mandando isso para o inconsciente pessoal. Vocês assistiram um filminho assim de carinhoso, não porque o filme é filminho de adjetivo, né? De diminutivo. Um filme chamado Divertidamente. Já viram? Tem que ver esse filme, é maravilhoso. É um filme muito interessante aí, para a gente discutir algumas coisas. Mas quem assistiu vai lembrar que no final do dia, havia várias memórias, né? Vários registros de acontecimentos de memória do que ocorreu ao longo do dia. Mas algumas que não eram tão relevantes, no final do dia, vinha lá os trabalhadores da psique e apertavam um botãozinho e várias daquelas memóriazinhas caíam lá para o inconsciente. No filme, no caso, subconsciente, né? Eles trabalhavam a questão da tópica de Freud. Mas vai para o inconsciente. Como uma biblioteca, talvez um arquivamento ali desses conteúdos que não vão ser tão relevantes para esse ego, perfeito? Então, conteúdos de pouca relevância ao ego que são esquecidos. Quanta coisa aconteceu conosco que a gente não lembra, mas não é porque a gente não lembra que não existe. Esse inconsciente pessoal contém esses registros, perfeito? Começam a perceber o tamanho desse inconsciente? É claro que não pode ser físico, né? Tem que ser extrafísico. Tem que ser extrafísico. Não tem um HD com tanto armazenamento para guardar isso aí tudo. Por isso que a visão e a compreensão do espírito imortal ampliem muito o nosso entendimento da psique. Esses registros estão armazenados extrafisicamente, no espírito. E, aliás, vai levar com ele esses registros. Vai levar com ele. Já vamos conversar sobre isso. E imagine, no que está imerso o universo? No psiquismo divino. No fluido que emana do Criador. Então, qualquer coisa que aconteça no universo, Deus registra. Por meio do fluido. Então, olha só, o que acontece em grande escala, universo Deus, acontece numa menor escala. Espírito, inconsciente, o que acontece comigo, também está registrado, perfeito? Talvez esse registro não precise ficar mais vindo à consciência, então isso fica armazenado, não tem nenhuma manifestação corporal, biológica, porque não há necessidade disso aflorar a consciência, e os estudos mostram que não ficam esses registros em sinapses, né, em aspectos físicos, mas isso não se perde. Materiais, perfeito. Assim como a ciência não consegue mostrar conteúdos inconscientes ainda, apenas por uma associação, por uma maneira de entender o inconsciente e perceber que aquilo é a manifestação de um conteúdo inconsciente. Mas diretamente eu não consigo medir esse inconsciente. Falar, isso aqui é um conteúdo ali do inconsciente, eu mensuro ele desse jeito, tem essa forma. Não. É algo subjetivo, mas há uma maneira de aferir a influência do inconsciente em nós. E Jung fez muito bem isso, esse método investigativo, né? Mas a gente já vai entender isso. Então, além desses conteúdos de pouca relevância, que a gente vai esquecendo, também está nesse conteúdo do inconsciente pessoal, os conteúdos subliminares, ou seja, abaixo do limiar de percepção do ego. Tudo aquilo que acontece conosco, mas que muitas vezes o ego não é capaz de perceber. Tudo aquilo que é percebido pelos meus sentidos, mas não é notado pela mente consciente. Isso que é importante. Porque o inconsciente é maior que a consciência, gente.
O inconsciente assimila coisas que a mente consciente não percebe, mas aquilo é registrado no inconsciente. Então, por exemplo, você está andando de carro e ouvindo uma música, e está dirigindo. De repente, quando você se dá conta, a música está quase acabando. Você fala assim, nossa, nem percebi a música passar. Então, isso é algo que aconteceu, mas está abaixo de um limiar de percepção do ego. Por alguma razão, esse estímulo, o ego não capta, mas isso está no inconsciente pessoal. Perfeito? Você está dirigindo o carro e existe um monte de coisas acontecendo aí. Você está fazendo uma viagem. Tem um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas o ego, a mente consciente, é capaz de perceber algumas coisas, não todas. Mas o inconsciente tem uma percepção maior, acentuada daquilo. Então, conteúdos que são abaixo do limiar de percepção do ego, não é também que não deixam de ser registrados, estão nesse inconsciente pessoal. Perfeito? Ficou subliminarmente, vamos pensar assim, ao ego. O ego não percebeu aquilo, mas o inconsciente, sim, registrou. Né? Isso aqui a indústria usava muito, não sei se usa ainda. Então tem até os famosos testes que se mostram de percepções subliminares, né, ou estímulos subliminares, alguns artigos clássicos que falam que no cinema, então você colocava lá uma imagem que passava em 23 milésimos de segundo. Essa imagem era projetada em 23 milésimos de segundo, ou seja, o ego nem percebia aquilo, a mente consciente nem percebia, você nem sabia que aconteceu nada, mas o inconsciente registrou. E aí você estava assistindo um filme e essas imagens vinham do que eles queriam, por exemplo, que você comprasse. Né? Refrigerante tal, refrigerante tal, refrigerante tal, refrigerante tal. E aí parece-me que ao final do cinema aumentava a venda daquele refrigerante tal. Né? Então, esses são alguns estudos que mostram que muitas coisas são subliminares ao ego, mas não é por isso que o inconsciente não registra esses aspectos. E também nós temos aí nesse inconsciente, agora sim, algo que já nos interessa mais, conteúdos que causam desconforto à consciência. Então, aconteceram coisas conosco desde o nosso nascimento até agora, que causaram muito desconforto e que, por isso, para não ficarem permanentemente causando esse desconforto, essa angústia, essa ansiedade, o ego reprime esse conteúdo no inconsciente. Seria o recalque, né? Que a gente viu lá da teoria de Freud, por exemplo. Né? Não deixa de ser isso. Então, experiências que você vivenciou desde o momento que você nasceu, dolorosas. Veja, é interessante a sua pergunta, quando você comenta ali do item 1, conteúdos de pouca relevância ao ego que são esquecidos. O bebê, ele é inconsciente, mas o bebê nem tem consciência e ego ainda no início. E antes da consciência se formar e do ego se formar, esse inconsciente já registra todos os aspectos da relação primal. De violência, de amor, de desamor, de cuidado, de descuidado. E o ego nem passa pelo ego isso. Não há nenhuma consciência formada, mas já há conteúdos que vão estar registrados nesse inconsciente e que vão influenciar muito, inclusive, a própria formação e estruturação do ego, né? Como a gente estudou. Então, experiências que nós vivenciamos desde o momento em que nós nascemos, e poderíamos até ampliar isso na visão espírita desde antes de nascer. Né? Mas a gente vai falar isso um pouquinho mais adiante quando trabalharmos o inconsciente coletivo. Que nós vivenciamos e que são dolorosas, que foram dolorosas e que ainda são. Quando mexe naquilo, aquilo fala alto. São experiências penosas, são conflitos pessoais que causam sofrimento a esse ego e, naturalmente, o ego reprime para com que esse conteúdo não fique na consciência atormentando o indivíduo. Você imagine você relembrando, relembrando a todo momento esse conteúdo. É uma aflição tremenda. Acho que nós não teríamos nem estrutura mental, psicológica para aguentar isso. Né?
Então há um mecanismo que esse ego faz, é uma maneira até de preservar a própria saúde psíquica num primeiro momento, né? Colocando esse conteúdo para o inconsciente, porque essa carga afetiva, esse conteúdo emocional, essa carga tensional experienciada, ela é tão grande, tão intensa, que eu viveria constantemente recordando aquilo e me angustiando e gerando uma tensão psíquica com implicações físicas, mentais, psicológicas, perfeito? A gente não daria conta de tudo isso. Vou fazer só um parênteses antes de te passar a palavra. Estamos falando do que aconteceu do nascimento até agora. E o que aconteceu em existências anteriores? Já pensou lembrar de tudo aquilo? Já pensou lembrar que sua mãe hoje, ou seu pai hoje, ou seu filho hoje fez aquilo para você, ou você fez aquilo para ele? Não tem como. Então, algumas pessoas criticam o esquecimento do passado. Como é que eu posso ter vidas anteriores se eu não me lembro? Isso é um argumento que não tem o menor sentido racional, né? Então, o esquecimento do passado é uma bênção até que Deus nos oportuniza, porque nós não temos estrutura psicológica, nem sequer para mexer muito nas coisas de hoje, do que aconteceu hoje. Imagine querer. E eu fico pensando assim, tem tanta coisa nesse inconsciente pessoal que aconteceu, desde que eu nasci até agora, que eu quero saber, que eu fui, vida anterior, se eu fui rei, se eu fui rainha. Todo mundo acha que foi um rei, um príncipe, uma rainha, alguma coisa. Gente, é tanta coisa para você resolver dessa existência que deixa o resto quietinho. E Kardec deixa isso claro, claríssimo, ele diz, né? Causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Essas aqui, diz Kardec, são as que menos impactam, porque Deus é tão amoroso que aquilo que você fez no passado fica até em armazenamento, em stand-by ali, esperando, porque você tem tanto problema para resolver só na existência, que você mesmo causa, que a gente mesmo causa. Então isso é importante para a gente entender. Então esse inconsciente pessoal, ele tem muitos conteúdos que causam desconforto a essa consciência e que nós vamos ter que tentar ver aí, entender como isso funciona dentro de nós, perfeito? Vamos pensar assim, vou dar um exemplo para a gente entender aqui para onde vai, vamos pensar, né? Eu fui para a aula, vamos supor que a gente foi para a aula, fomos estudar, mas foi um dia sem grandes emoções, foi normal, como sempre é. O professor deu a aula, assisti, interagi, anotei algumas coisas. Não teve muita relevância isso para o ego. Então isso é arquivado, esquecido muitas vezes, sai da consciência, não tem grande valor energético. Vai para o inconsciente pessoal, mas está ali no item 1. Perfeito? Fica ali, naquele itemzinho 1. Agora eu fui para a aula e naquele dia eu não vi, mas minha calça estava rasgada bem no bumbum. E as pessoas começaram a tirar sarro de mim. E quando eu fui sentar na cadeira, eu caí da cadeira. E as pessoas riram mais ainda. Eu não vou esquecer tão facilmente esse dia. Esse conteúdo tem uma carga emotiva muito grande. Um valor energético, afetivo muito grande. E ele vai, vamos pensar assim, para um compartimento do item 3. Tudo bem? Não é que exista o compartimento, didaticamente, para a gente entender. Como se tivessem pastinhas que vão se organizando nesses conteúdos. Mas é tudo uma coisa só. Perfeito? Então, se faz o ego sofrer, no sentido de causar desconforto, angústia, tem um valor energético muito grande. E o ego tem uma tendência para preservar a psique de remover isso da consciência. Isso não é de todo ruim, ainda. A gente não dá conta ainda de todos esses conteúdos. Mas a gente vai ver que esse mecanismo não resolve o problema nosso. Ele apenas posterga, como a benfeitora disse na leitura introdutória. O ideal é que eu assimilasse, ou melhor, que eu me relacionasse com esse conteúdo. Né? Me corrija, não é assimilasse, é me relacionasse com esse conteúdo. Até com que essa carga energética vá sendo diluída, dissolvida
e esse conteúdo, quando vir para a consciência, não é mais esse bicho-papão que era. Já é uma coisinha mais tranquila. Feito? Beleza até aí? Alguma pergunta, algum comentário? Podemos avançar? Bom, então Jung vai dizer assim: esquecer, nesse sentido, é normal e necessário para dar lugar a novas ideias e novas impressões na nossa consciência. Maravilha! Então é importante eu esquecer. Eu vou esquecer não só aquilo que não teve tanta relevância para o ego, como também eu vou esquecer aquilo que teve muita relevância emocional para o ego. Porque se ficar ali me prejudica na consciência. Então o ego cria um mecanismo de defesa e mantém isso no inconsciente. Se tal não acontecesse, diz Jung, toda a nossa experiência, tudo aquilo que a gente vivenciou, ficaria acima do limiar da consciência. O ego estaria a todo momento em contato com isso. E nossas mentes, olha que legal, ficariam insuportavelmente atravancadas. Fica um caos, é muita coisa acontecendo, pensando ao mesmo tempo. Não dá para aturar tudo isso. Veja como a psique é divina, inclusive no seu mecanismo de ajustamento dessas energias. Muito bem. O inconsciente pessoal, então, ele corresponde a uma camada mais superficial do inconsciente. Entre aspas, vamos pensar assim. Imaginemos que o ego está aqui, didaticamente. Esse é o mar, o nível do mar. Então, aqui é o inconsciente. Essa camada inconsciente, mas mais próxima do ego, mais fácil desse conteúdo vir aqui para a consciência, a gente poderia dizer que é um inconsciente mais superficial, entre aspas. Perfeito? É mais fácil desse conteúdo vir para a consciência. Freud daria outro nome. Freud chamaria de subconsciente. Pré-consciente. Pré-consciente, isso mesmo, pré-consciente. Jung vai chamar de inconsciente pessoal, perfeito? Então é uma camada mais superficial, mais próxima da consciência e também do ego. Bom, então quer dizer que tem conteúdos que estão mais longe do ego. Sim, a grande maioria. E esses conteúdos que estão mais longe do ego, naturalmente são mais difíceis do ego ver. Lembra o ego como uma lanterna que vai iluminando o inconsciente? Se está muito distante, para eu iluminar algo que está muito distante, o ego tem que ter uma força iluminativa muito grande, não tem? Então tem coisas que a gente não vai resolver mesmo por hoje, nessa existência. Não dá para deixar esse holofote tão iluminado a ponto de eu ir até áreas muito mais profundas em nós. Tem um limite aí que a gente pode chegar. Aliás, já aprendemos com a própria benfeitora. Qual é o nosso desafio? Nosso desafio é só entender que temos conteúdos ignorados e tentar dar uma olhadinha neles. Isso já é acordar. O que vamos fazer com eles depois que a gente entra em contato, aí acho que é plano B, vai ter mais uns 16 livros para a gente... Deve ser mais para frente isso, né? Então, esse inconsciente mais próximo do ego, mais próxima da consciência, integra experiências que o indivíduo vivenciou desde o seu nascimento até o momento atual, podendo ser daquelas 3 características didáticas ali que nós vimos. Contém conteúdos e disposições adquiridos de experiências pessoais, é o que nós vivenciamos, é meu, ninguém vivenciou isso como eu vivenciei. Mesmo que uma situação aconteça para 2 pessoas, a situação é a mesma, mas a vivência é diferente. Esse inconsciente pessoal entendeu de um jeito, esse de outro. Se eu tenho algo de inferioridade em mim, e estou conversando com um amigo que não tem nada no aspecto de inferioridade, por exemplo, um complexo de inferioridade, e eu vejo alguém conversando e olhando para mim, essa experiência para o meu ego vai ser traduzida e entendida assim: claro que estão falando de mim e mal.
Para o outro amigo vai ser uma experiência que talvez ele nem vai perceber. Estavam falando e olhando para cá? Então, as experiências pessoais são únicas, o que nos tornam únicos. Jesus compreendia isso como ninguém e respeitava isso como ninguém. Esse conteúdo do inconsciente pessoal é sagrado e cada um tem um momento de despertar para ele, de experienciar esses conteúdos, de trazê-los à consciência, de acordo com o planejamento reencarnatório de cada um de nós. A gente vai entender isso mais à frente. Mas Jesus, quando entrava em contato com alguém, escaneava o inconsciente pessoal. E aí conseguia compreender a razão pela qual o ser agia como agia. Por isso não há julgamento nenhum. Parece o ambiente de psicoterapia, aquele ambiente sagrado em que não há julgamento, em que o paciente pode, talvez, no único lugar em que ele pode dizer o que ele quiser, falar o que ele quiser, ele sabe que ele não vai ser condenado, julgado, né? É um ambiente sagrado. Jesus compreendia isso como ninguém. A gente vai entender isso também um pouquinho mais adiante. E dava a solução. Sugeria. Perfeito. Muito bem. Então, contém conteúdos e disposições adquiridos de experiências pessoais que não estão na consciência, que englobam conteúdos esquecidos, como nós vimos, não tem tanta relevância ao ego, subliminarmente percebido, pensado e sentido, como também conteúdos reprimidos. Esses sim, de alta carga emocional, né? Que são reprimidos por uma razão de proteção até num primeiro momento dessa psique. Perfeito? Posso até pensar e pode até parecer que foi apagado, que não existe, né? Porque eu não lembro, ou porque o ego não percebe. Então, num primeiro momento, posso ter essa impressão de que isso não existe. Mas esses conteúdos inconscientes existem. A energia de alguns desses conteúdos é tão intensa que Jung vai dizer que eles são autônomos na nossa psique e vão vir para a consciência quando quiserem e vão falar para o ego, dá licença porque agora sou eu que vou coordenar aí o processo. Porque a energia é tão grande, maior que a do próprio ego, que assume o controle consciente da psique. Né? No sentido de o ego sai de cena, entra esse conteúdo energético, eu ajo, faço, aconteço, quando o ego volta eu falo, meu Deus, o que eu fiz? O que eu falei? Por que eu agi desse jeito? E a pessoa que estava junto diz assim, Wagner, não te reconheci, não era você. E aí eu, no mecanismo de defesa, falo, não era mesmo, era obsessor? Né? Mas é o meu próprio obsessor interno, é o próprio inimigo. Né? Isso aí. Então o ego vai fazer essa tentativa de reprimir, né? E vai conseguir tirar da consciência. Agora, olha que interessante esse aspecto. Ser reprimido não significa que deixa de existir. Não significa. Aliás, esse é a grande raiva que a gente tem de Freud, né? Porque Freud nos ensina exatamente isso. Não é porque você reprimiu e esqueceu que isso deixa de existir. Né? Não é porque você acha que não está mais lembrando disso que agora você é santinho, queridinho e não tem mais aquilo em você. Isso não é autoconhecimento, isso é fachada só. Autoconhecimento é acessar aquele conteúdo e relacionar-se com ele numa dialética ego inconsciente até que ele perca esse valor energético que a gente deu. Né? Numa ressignificação daquilo que aconteceu. Né? Então, esses conteúdos que possuem uma alta carga emocional ou afetiva envolvida, como experiências que causaram muito sofrimento, experiências penosas, conflitos pessoais, conflitos morais, que causam demasiada tensão, se conscientes, são reprimidos pelo ego. E aí, pessoal, é importante a gente entender que esses conteúdos, eles ficam aglomerados em torno de ideias associadas, ideias parecidas. Né? Então,
eu tenho um aglomerado de imagens, um aglomerado de sentimentos, de pensamentos, de lembranças, que foram essas situações que aconteceram comigo, mas que são carregados, como nós vimos aqui, experiências penosas que causaram sofrimento, então são carregados de forte potencial afetivo e que vão ter essa autonomia dentro de nós, porque tem valor energético, porque fazem esse movimento dentro da psique. E é um valor energético tão grande, muitas vezes maior do que o próprio ego, né? E a isso nós vamos dar um nome, e nós vamos estudar e entender isso mais à frente. São chamados de complexos. Perfeito? Então, complexos são essas imagens, esses aglomerados de situações que aconteceram conosco, de alto valor afetivo e emocional, que vão invadir a consciência querendo uma solução. E esse inconsciente pessoal é repleto de complexos, repleto desses conteúdos de alto valor afetivo, experiências de alto valor emocional. E quando esses conteúdos são tocados em nós, a gente perde o controle da própria emoção, porque essa energia vem e aflora, né? E a gente vai entendendo isso. Então, o inconsciente ele grava e conserva os traços desses conteúdos, mesmo depois que se perdeu qualquer lembrança consciente desses conteúdos. Mesmo que o ego recalcou, pensando que esqueceu, isso não morre em nós. Pelo contrário, ganha até um valor energético maior, porque lembra da teoria de Freud? Agora não é só o valor energético que aquele conteúdo tem. Além daquilo, é mais a força que o ego faz para manter ele lá preso. Ele ganhou mais força ainda. E o ego não consegue manter isso lá por muito tempo. Isso aflora. Perfeito? E o inconsciente, ele quer a resolução. O self quer a solução disso. Então o self vai mandando esses conteúdos lá para a consciência. O self criou a consciência e o ego para com que ela possa exatamente absorver, assimilar e se relacionar com todos esses conteúdos em potencial que estão no self de maneira consciente. Então tudo aquilo que também está em nós reprimido, que o ego não assimila, não se relaciona, o self impulsiona num movimento no eixo ego-self para isso ser solucionado, ser resolvido. Tudo bem? Joia. E isso a gente dá um nome de eixo ego-self, nós vimos. Né? Ou conexão consciente-inconsciente. Então, os conteúdos enviados pelo inconsciente à consciência, o inconsciente manda isso para resolver, podem ou não ser percebidos pelo ego. Se for percebido pelo ego, virou consciente. Se o ego não percebe, continua inconsciente. Não, eu não sou vaidoso. Não sou vaidoso. Todo mundo fala que eu sou vaidoso, mas eu não sou vaidoso. É um conteúdo ainda que o ego nem assimilou, nem conseguiu perceber, continua inconsciente. Mas também quando eu perceber esse conteúdo em mim, né, é um conteúdo que está boiando no oceano e a rolha ainda não conseguiu perceber que tem esse conteúdo boiando ali. Agora, também quando essa rolha percebe algum conteúdo, sente medo daquilo. E aí cria um mecanismo, não suportando essa carga tensional, emocional, aflitiva que esse conteúdo causa, transfere isso da consciência para o inconsciente pessoal, porque o ego não suporta aquele conteúdo. E aí a gente chega num momento importante. Por que o ego não suporta esse conteúdo? O que esse conteúdo causa no ego, que o ego joga isso e mantém isso no inconsciente? Causa algum sofrimento. Causa sofrimento, causa dor. Mas o quê? Que sofrimento é esse? Como que o ego se relaciona com esse conteúdo e diz assim, volta para lá? Isso a gente tem que discutir um pouquinho. O que vocês pensam disso? Tudo aquilo que o ego não suporta é transferido da consciência para o inconsciente pessoal. O que o ego não suporta? O porquê que o ego não suporta? Por que aquela experiência que eu tive lá com alto valor emocional, quando chega na consciência, o ego não suporta isso
e reprime. O ego vai perceber que não é ele que manda na psique. Porque o ego não acha que ele é o todo poderoso, que eu faço, aconteço, aliás, só existe eu, inconsciente. Quem é inconsciente? Não, existe eu vejo, eu faço, eu aconteço, eu penso, né? Só que quando esse conteúdo vem, descentraliza o ego. Está dizendo, ó, meu caro, a casa não é assim não é você que é o dono. Aliás, o dono sou eu. E logo, logo eu vou pedir lugar aí, tá? Então, é aquele famoso grande encontro do eu transitório com a grande personalidade ou eu permanente, a palestra maravilhosa do nosso querido Gelson. Essa sensação que o ego tem quando se encontra, se relaciona com os conteúdos inconscientes, de que ele percebe que tem muita coisa fervendo nesse caldeirão e nessa casa que não é só aquilo que ele imagina ou que ele pensou que controlava, né? E tem um aspecto pior ainda. O ego percebe que não é esse anjinho querido que ele imagina ser na ilusão. Porque tudo que eu não quero que as pessoas percebam de mim e vou reprimindo nesse inconsciente, isso aflora. E quando aflora, o ego vai dizer assim, nossa, mas se descobrirem isso, o que vão pensar do Wagner? Quebra aquele paradigma de ser perfeitinho, bonitinho, acima de qualquer suspeita. E aí o ego tem que olhar para si e dizer assim, nossa, mas tem esse Wagner também aí dentro? E esse Wagner? E esse outro? E aquele que quer fazer aquilo, e aquele que deseja aquilo, e aquilo que quer... Então é melhor que fique lá, porque é melhor eu viver na ilusão de que está tudo bem, de que eu sou puro, sou santo, vim para salvar o mundo, salvar minha família. Aliás, a minha família que não me entende, eu não sei o que eu estou fazendo aqui nessa família, mas eu acho que é por caridade, eu vou levar todo mundo para a luz, para o céu, para sei lá para onde. E a gente vive nessa ilusão. Perfeito? Isso é importante, isso é importante. Então o ego se utiliza desses recursos de transferir para o inconsciente para não perder a autoridade sobre a casa mental, que ele nunca teve, na verdade, né? O self vai dando corda para o ego se enforcar, no sentido de que ele tem que olhar para o próprio self. Perfeito? E aí a benfeitora vai dizer que essa é uma atitude natural do nosso processo evolutivo, mas que vai chegar um momento, a gente vai ter que se confrontar com essas coisas, porque só jogar para o inconsciente não soluciona o problema. E aí ela vai trabalhar isso em conflitos existenciais. Em vez dos enfrentamentos dos problemas com naturalidade, inclusive aqueles que vêm do inconsciente, determinadas predisposições emocionais, olha o ego olhando aquilo e tendo uma tensão emocional. Ao invés do ego olhar para o conteúdo e se relacionar com ele, tudo bem, Wagner, tem esse Wagner aí dentro mesmo, e aí, vamos lá, como é que a gente pode trabalhar, como é que eu posso atuar, você também, entendendo, mantendo isso sob controle, sob domínio, quando isso se manifesta, quando isso não se manifesta, e eu vou me interagindo com essa parte interior, dando a mão a esse monstro, e ele vai ficando menos monstro, até que eu consigo me relacionar com esse conteúdo. Mas ao invés disso, a gente vai recalcando, reprimindo. Então a benfeitora diz que em vez de enfrentar os problemas com naturalidade, determinadas predisposições emocionais impedem a aceitação, em especial dessas ocorrências mais exaustivas ao ego, que causam muita dor, muito sofrimento, muita angústia. E aí, produzindo um mecanismo automático, escapista, o ego faz isso, mediante o qual parece livrar-se da dificuldade, quando apenas a posterga, porque não resolve. Negar o desejo e a questão sexual que está em mim, resolve o problema? Pode ser que resolva, na visão ilusória do ego. Não, eu vou negar isso que eu sinto, vou viver essa vida aqui, que a sociedade aprova, aceita, e não sei até onde eu vou empurrar isso com a barriga, até eu me suicidar depois lá na frente. Ou até eu virar adquirir uma depressão, uma doença física, que é esse inconsciente gritando
para eu assimilar e me relacionar com esse conteúdo que é meu. E essa agressividade e esse medo, isso existe dentro de nós. Então Jung está nos dizendo que existe sim uma personalidade que nós conhecemos, ego, mas existe dentro de nós inúmeras outras subpersonalidades, com energia e que vão vir à tona exigindo essa integração com o ego. Essa relação para integrar os conteúdos desconhecidos com a consciência. E esse despertar para esses conteúdos pessoais nos traz uma compaixão. Esse é um trabalho natural do processo de autodescobrimento, porque eu vou percebendo que muitas vezes esses conteúdos que eu tenho, o meu irmão de jornada também tem. E que ele se apresenta, às vezes com as mesmas dificuldades, às vezes com parecidas, às vezes com outras. Então isso me dá a possibilidade de compreender. Né? E a compaixão vai naturalmente sendo um passo que a gente vai galgando quando a gente vai entrando em contato com essas coisas interiores. Né? Isso Jesus também fazia de uma maneira brilhante, né? Tendo ele entrado em contato com todo esse conteúdo e iluminado tudo isso, o ego do Cristo é integrado a todo o inconsciente, não há mais sombra, né? É todo luz. Então, esse desenvolvimento da virtude da compaixão, ela se dá em todo momento da experiência do Cristo com alguém, né? Se colocando no lugar, entendendo as razões que levaram o ser a agir como agiu, compreendendo que é o caminho e a trajetória evolutiva, sem exigir nada, né? Respeitando, acolhendo e ainda estimulando para que esse encontro com esses conteúdos aconteçam, para que possa então promover essa catarse, né? Essa relação com esses conteúdos e eles fiquem com menor energia aí dentro dessa psique. Né? Então Jung, no livro Psicologia do Inconsciente, vai dizer assim: o inconsciente pessoal contém lembranças perdidas, reprimidas, evocações dolorosas, percepções que, por assim dizer, não ultrapassam o limiar da consciência. Relaciona-se a conteúdos que dizem respeito às minhas experiências pessoais vivenciadas, é particular, pessoal, próprio de cada indivíduo. Então tem a ver com as minhas experiências, como nós comentamos. Né? A forma como minha mãe me educou, a forma como meu pai me educou, se eu tive um pai ausente, se eu tive uma mãe ausente, se eu fui abandonado, se eu fui adotado, se eu perdi meu pai muito cedo e cresci sem pai, e o que isso implica nessa carga afetiva, né? As dificuldades que eu tive na adolescência, que marcaram, por exemplo, esses conteúdos emocionais, né? As experiências difíceis que eu tive na vida, isso tudo faz parte da minha vida, é único, então são conteúdos pessoais. Mas nós temos temas comuns, né? Então o tema comum é mãe, o tema mãe é de todo mundo, mas o recheio é particular. Tanto que 2 filhos veem a mãe de maneira diferente. Não é a mesma mãe. Para um é uma mãe, para outro é outra mãe. O pai, né? Porque o recheio e as experiências pessoais de cada um desses filhos é como molda-se esse complexo com a mãe. Essa carga emocional, afetiva. Né? Então, para um, mãe pode representar aconchego, proteção, acolhimento. Para outro, indiferença, abandono. Depende de como eu vivenciei esse aspecto. Mais alguns trechos para a gente ir devagarzinho assimilando, tá? Eu vou trazendo possibilidades, recursos para que a gente vá cada vez mais entendendo isso. Depois a gente vai aplicar isso naturalmente na nossa vida, nos nossos conteúdos, né? O inconsciente pessoal ou individual refere-se às camadas mais superficiais do inconsciente, então está mais próximo desse conteúdo vir, cujas fronteiras com o consciente são bastante imprecisas. Contém conteúdo da experiência pessoal, memórias perdidas, ideias dolorosas que são reprimidas, olha aí os complexos,
percepções subliminares e, finalmente, conteúdos que ainda não estão maduros para a consciência. Tem muita coisa aí nesse inconsciente que a consciência ainda não dá conta, que ainda está lá latente no self, esperando o momento disso germinar, disso vir à consciência. Às vezes vem depois de algum processo, né? Quando a gente falar da jornada heróica, a gente vai entender melhor isso. No final da jornada a gente entende, às vezes, a finalidade, o para quê, e fala, agora eu cresci, sou mais forte. Então, agora esse conteúdo que estava no self aflora. Não, você sempre foi assim. Você só não sabia que era assim, que tinha essa força, que conseguia vencer isso. Então, alguns conteúdos que ainda não estão maduros para a consciência, né? Enquanto a consciência recusa-se a aceitar os desafios ocultos nos refolhos do ser, mascarando as dificuldades e conflitos em aparências distantes da realidade, aparências, fachadas, né? Maior se faz a pressão desses conteúdos sobre o ego, perturbando-lhe o comportamento. Não adianta. Quanto mais eu protelo, é uma bomba com tempo para explodir. Vai explodir de várias maneiras, em cada um é de um jeito. Em um vai ser o suicídio, em outro vai ser a falta de sentido existencial, a depressão, a doença, seja lá qual for. Se eu não resolver dialogar com esses conteúdos, isso acaba influenciando em mim, né? Joana de Ângeles, lá em Triunfo Pessoal, então vai dizer para nós, olha quantas definições ela vai trazendo ao longo da série, né? Tem vários momentos da série psicológica, ela vai sempre pontuando, trazendo, repetindo esse método da repetição, né? São as experiências, aprendizados, frustrações, acertos, também está lá. Então, a gente aprendeu que o espírito leva uma bagagem de coisas boas com ele. Isso está no inconsciente pessoal, é aquilo que eu aprendi, aquilo que eu venci, que eu conquistei, que eu desenvolvi. Isso é meu também. O ego não quer sofrer. Mas para o self, sofrer é o melhor, às vezes. Porque naquele sofrimento, o ego vai se fortalecer. Se fortalecer não significa que vai resolver o problema, tá? Se fortalecer significa que o ego vai ter condições de olhar para o problema com uma ressignificação, com outro olhar. Então, às vezes, Jesus não curava fisicamente, a pessoa continuava doente fisicamente, mas curava internamente, a pessoa ressignificava aquilo e ela recebia a cura maior que Jesus se referia. A cura da alma, né? Entendeu e integrou, olhou para esse conteúdo, se relacionou, deu sentido para aquilo. Mas o ego nunca vai receber com sorriso uma doença, por exemplo. Não vai. Aliás, ele quer se livrar daquilo. Mas às vezes aquela experiência em relação ao self é a melhor possibilidade para o ego entender algumas coisas que ele não entende de outra forma, né? Mas talvez seja um recurso já, assim, que foi necessário usar, porque o ego já não atendeu esse convite amoroso do self antes, vamos pensar, né? Mas é claro, o ego vai ter que sair da casa mental, vai ter que ver que não manda, vai ter que se curvar a esse self, vai cair do cavalo mesmo. Quando Paulo de Tarso percebeu que tudo que ele acreditou a vida inteira não era verdade, foi uma grande dor para esse ego. Porque aquele Cristo que ele não dava nada, ele começou a perceber que aquela filosofia era superior à filosofia dele, aquilo foi muito humilhante. E aí, simbolicamente, eu tenho que morrer, tenho que me cegar, ficar cego para tudo que eu acreditei ilusoriamente do ego e começar a renascer para alguns aspectos. Mas nesse renascer, eu cresço. E isso que eu aprendi no processo que eu aprendi, isso é uma conquista minha. São as experiências que deram certo, que deram bons resultados. Isso faz parte do meu inconsciente pessoal também. Talvez quando eu vivenciar isso novamente, eu já estou muito mais preparado emocionalmente, psicologicamente. Aquilo nem me afeta mais tanto, porque essa carga energética já foi diluída. Não vem com tanta coisa assim, uma carga afetiva tão grande para o ego.
Você imagine um trabalho dentro de um hospital com pacientes considerados terminais pela medicina, em que você faz um cuidado que se chama, na ciência médica, de cuidados paliativos. Mas não é paliativo porque assim, não tem mais nada para fazer, então faz isso. Não, pelo contrário. É paliativo no sentido de oportunizar as melhores condições para aquele paciente nesse momento até a morte, para que ele possa renascer e crescer em muitos aspectos psicológicos. E vocês não têm noção do que os artigos trazem em relação a cuidados paliativos, em especial nas experiências psicológicas, do quanto o paciente cresce em alguns entendimentos sobre a vida, em compreensões sobre a vida, em até processos de catarse, de perdão, muitas coisas que se elaboram nesses momentos. E para onde vai tudo isso? Se o paciente morreu, né? Então isso permanece com o paciente, é uma conquista que ele leva e que, olha só o que a benfeitora vai dizer, influenciará posteriormente o processo evolutivo nos cursos dos renascimentos carnais. Então esse inconsciente pessoal, ele faz um link com um inconsciente muito maior em nós. E Jung conseguiu captar isso, que há um inconsciente muito maior em nós. E que com a visão espírita fica muito claro da gente entender isso. A gente vai discutir. Jesus e a atualidade, né? A atualidade do pensamento de Jesus surpreende os mais cépticos estudiosos da problemática humana, sempre complexa e desafiadora nesses dias. Profundo conhecedor da psique, Jesus penetrava com segurança nos refolhos do indivíduo. O que ela está dizendo aí? É o conteúdo do inconsciente pessoal, né? E descobria as causas reais das aflições que o inconsciente de cada um, pessoal, procurava escamotear. Aquilo que a benfeitora diz no início. O inconsciente queria fazer o que com esse conteúdo? Deixar lá guardadinho inconsciente. Porque se esse conteúdo vem, causa essa angústia, essa aflição, né? Jesus então tinha um acesso ao inconsciente, né, desse paciente. Não só o pessoal, mas ele sabia ainda o que o ser trazia das experiências anteriores. Dessa também. O que fazia com que ele agisse como agia, pensasse como pensava, né? A maneira daquele indivíduo interagir com o mundo, nunca impondo nada, né? Esperando o momento de cada um para com que esse ego mais fortalecido, mais maduro, percebesse esses conteúdos, né? Por processos mais demorados, a psicologia profunda, veja, a psicologia que entende, estuda inconsciente, chega no momento às mesmas conclusões que ele lograra com facilidade desde há 2000 anos. Né? Então hoje a psicologia nos diz exatamente isso, né? Entrar em contato com essas causas reais e inconscientes que o ego procura escamotear. É isso que vai trazer a cura real. É isso que vai trazer para nós essa catarse real, né? E se nós estamos falando de inconsciente pessoal, e se nós estamos falando de conteúdos afetivos, emocionais, com grande carga emocional, nós não podemos esquecer que há um momento importante no nosso desenvolvimento que esse inconsciente pessoal registra impressões muito importantes para a nossa vida, que são as feridas e as cicatrizes da infância. Não é o momento de nós trabalharmos isso ainda, nós só vamos citar, porque isso está no inconsciente pessoal, né? A benfeitora trabalha isso no livro Amor, Imbatível Amor, e nós vamos ter um momento para discutir isso mais adiante. A gente precisa ainda estudar outras coisas para começar a mexer nas feridas da infância, estruturar um pouquinho melhor alguns aspectos, senão a gente também não dá conta desses conteúdos, porque como a carga energética é muito grande, isso vem e aí é muito impactante isso que causa para o ego, né?
Esses conteúdos, então, estão no inconsciente pessoal, experiências que foram vividas por mim e mais ninguém, né? Seja de violência, seja de abuso, seja de carinho, porque há coisas boas nesse inconsciente pessoal, mas às vezes também é um carinho sufocante, é um carinho castrador por uma neurose dos pais, e isso repercute depois como eu vou viver, como eu vou levar a minha vida, né? E às vezes essa mãe ou esse pai está presente até hoje na vida, né? E esse filho não consegue sair, não consegue ter a sua jornada heróica, sair para o mundo, desenvolver-se. A benfeitora vai trabalhar um paralelo bonito disso também na parábola do filho pródigo. Ela vai dizer que esse filho que tem a coragem de sair para o mundo e enfrentar os pais, ele é até melhor visto no processo de amadurecimento psicológico do que aquele que fica em casa reclamando do irmão que saiu, sentindo inveja do irmão que saiu. Mas isso também a gente vai discutir mais adiante, né? Com a má intenção. E com a má intenção. Não tive a coragem de fazer o que fez, né? É na infância, vai dizer a benfeitora, olha o inconsciente pessoal aí, que se fixam em profundidade no inconsciente, profundidade, está falando do inconsciente, os acontecimentos, aliás, numa visão espírita, desde antes, na vida intrauterina. Quando o ser faz-se participante do futuro grupo familiar no qual renascerá. A mãe não quer esse nenê, o pai não quer esse nenê. O pai estimula que a mãe que quer o nenê aborte o nenê. Então tudo isso vai influenciar esses aspectos, né? As impressões de aceitação como de rejeição se lhe esculpirão em profundidade. Vai estar o registro no inconsciente pessoal. É desse espírito, é dessa existência. Por isso que fica registrado. Não tem nem ego ainda, não tem nem consciência. O espírito está no processo ainda de reencarnação. Ego e consciência, como a gente estuda encarnado, né? Porque há a consciência que não se perde do espírito, né? As impressões de aceitação como de rejeição se lhe esculpirão em profundidade, abençoando-o com o amor e a segurança ou dilacerando-lhe o sistema emocional. Insegurança, desafeto, né? Ambientes de violência, ambientes de desagregação familiar, que passará a sofrer os efeitos inconscientes da animosidade de que foi objeto. Veja como marca, gente. Então isso aqui é um conteúdo com alta carga emocional que vai estar em nós, perfeito? E a gente vai ter que revisitar essa criança. A gente vai ter que fazer as pazes com esse pai, com essa mãe, com essa família. E a gente vai ter que ressignificar alguns conteúdos. Porque talvez nem tiveram essa intenção, mas foi uma percepção do espírito para aquela experiência, né? Da mesma forma, os acontecimentos à sua volta, direcionados ou não à sua pessoa, veja, direcionados ou não, porque às vezes eu estou fazendo algo e nem estou pensando em você, mas você está olhando e vai entender que aquilo é para você. Como o complexo de inferioridade que eu acho que vocês vão estar falando lá sobre mim, por exemplo, e mal, né? Direcionados ou não à sua pessoa, exercerão preponderante influência na formação de sua personalidade. Lembram lá da relação primal, quando a gente falou da estrutura do ego, né? Essas marcas acompanhá-la-ão até a idade adulta, definindo-lhe a maneira de viver. Veja a influência que isso tem em nós. Tornam-se feridas quando de natureza perturbadora, que mesmo ao serem cicatrizadas, deixam sinais que somente uma terapia muito cuidadosa consegue anular. Então a gente às vezes precisa reviver alguns aspectos. Esses conteúdos que estão com alta carga emocional envolvida, nós vamos dar o nome de complexos. São aglomerados de imagens, aglomerados de sentimentos,
aglomerados de pensamentos, aglomerados de lembranças que são carregados de forte potencial afetivo, forte conteúdo emocional envolvido e são autônomos na nossa psique. Eles vão vir para a consciência e vão explodir. E quanto menos eu tomar consciência deles, mais eles são autônomos e invadem e atuam no meu comportamento. São os nossos pitbulls, como a gente brinca. Se eu conheço o meu pitbull, sei o que aciona ele, o que faz ele atacar, é mais fácil de quando eu ver que eu vou ativar esse pitbull para voar, eu já aperto a coleira e tento manter ele mais próximo, controlado aqui. Né? E Jung tem uma frase interessante, que a benfeitora trabalhou ali. Ela disse assim, esses conteúdos, num primeiro momento, quando vem ao ego, tiram o ego do controle da casa. E o ego vai querer reprimir. Pode até parecer que está bom, mas não é assim que a gente vai crescer. A gente precisa se relacionar com esse conteúdo. Né? E enquanto eu não me relaciono com esse complexo, esse potencial energético permanece na psique atuando em mim. Então Jung vai dizer assim, enquanto eu não explorar esse complexo, enquanto eu não me relacionar com ele e esgotar ele até o que precisa ser esgotado, eu não supero esse complexo. Então a frase de Jung no livro Arquétipos e Inconsciente Coletivo é, um complexo só é realmente superado quando a vida o esgota até o fim. Não tem mais o que eu viver de experiência com isso, porque eu vivi tudo que podia viver e eu me fortaleci nesse aspecto. Então agora esse conteúdo já não tem mais tanta relevância para mim. Aquilo que afastamos de nós devido ao complexo, deveremos tragá-lo junto com a borra se quisermos desvencilhar-nos dele. Jung está dizendo, não vai dar para tomar só a xicrinha do café. Vai ter que tragar até a última gota do pozinho que ficou ali no fundo. Tem que eliminar isso tudo, porque senão a gente não supera esse complexo. E ele fica retornando e vem com esse conteúdo emotivo. E aí eu não saio disso. Vocês conseguem começar a perceber isso na vida de vocês? Conseguem começar a perceber que tem alguns temas que falam muito profundamente em vocês? Aliás, que tem temas que não deve nem se tocar, porque eu ainda não estou nem preparado para encarar essas coisas em mim. E esse tema que não pode nem tocar, que eu não estou preparado, enquanto você não esgotá-lo até a última possibilidade, o self vai jogando isso para você. Então a vida começa a ser repetitiva, a vida começa a ser cíclica naqueles temas que eu preciso resolver. E parece que aquilo me persegue. E Jesus perseguia Paulo de Tarso, e ele queria fugir de Jesus, mas Jesus estava na vida dele, em toda a vida dele, porque ele perdeu a esposa, a namorada que ele queria casar por causa desse Cristo, e porque ele perdeu a vida dele por causa desse Cristo, e tudo é o Cristo, porque a vida vai fazer esse complexo ser esgotado até o fim. Por mais que a gente fuja desses aspectos. Então, em conflitos existenciais, a benfeitora vai trabalhar essa ideia. A necessidade de enfrentar e não de fugir. A necessidade de ter um ego maduro o suficiente para olhar para o complexo e dizer, vamos lá, vou me relacionar com você. E devagarzinho nós vamos ter que chegar num meio termo aí. Para essa energia ir sendo melhorada. Porque essa energia que está no complexo pode ser usada para outra coisa, para eu crescer, para eu me individuar, para eu evoluir na visão espírita. Mas não vai, porque ela está sendo usada no complexo. Porque para Jung a energia psíquica é uma coisa só, é um sistema fechado, mas que tende ao equilíbrio. Então se uma coisa tem muita energia, naturalmente outras coisas estão deficientes daquilo. Eu posso tentar modificar essa energia para outro lugar, canalizar para outro lugar para ver se melhora o aspecto da individuação, por exemplo. Então a necessidade dos enfrentamentos faz
parte da existência humana. Olha o que a benfeitora está dizendo. Não adianta fugir. Não adianta. Os assuntos que são nossos têm que ser esgotados até o final. É a cruz que nós temos que carregar. Sem os quais o processo de crescimento interior fica interrompido. Porque esse conteúdo não foi elaborado, está ali ainda. Ele vai vir sempre à tona. Dando lugar a transtornos profundos de comportamentos que se transformariam em patologias de difícil solução. Está vendo que ela está trabalhando conosco? Conseguem compreender isso que a gente está discutindo? Beleza, pessoal? E aí ela finaliza, em outro livro, mas é a mesma ideia, o ser consciente. Habituado ao não enfrentamento com o self, porque nós estamos habituados a cultivar as nossas emoções, a olhar para o conteúdo, a perceber por que eu me irritei tanto quando alguém falou aquilo. A gente está habituado a fazer isso. Nossa, por que será que eu fiquei tão incomodado com aquele aspecto? Ou a gente está habituado a dizer assim, nossa, a fulana, sem noção, olha o que ela falou, que louca. O problema não é meu, o problema está fora de mim. Né? Lembra quando a gente comentou da leitura do Evangelho? A gente leu o Evangelho sobre o orgulho. Realmente, o orgulho é um grande problema, a sociedade é orgulhosa, todo mundo é orgulhoso. Obrigado, meu Deus, temos que vencer o orgulho. Acabou o Evangelho. Agora, quem faz a leitura, onde o orgulho está em mim? Que atitudes eu tenho aqui na minha família, esposa, filhos, que mostram que eu sou orgulhoso? Quem faz o Evangelho assim? Deveria ser assim. Um contato relacional com esses conteúdos. Para com que o ego possa ir se relacionando com o inconsciente e assimilando. Poxa, mas nem eu percebia que eu era tão orgulhoso. E isso que vocês estão trazendo para mim é novo, não me vi assim. Sim, porque o seu ego não olha para esses conteúdos. Mas é mais fácil a gente falar de fora. Porque daí acaba rápido, fecha o livro e continua na máscara. Está tudo bem. Mas eu não acesso o conteúdo. Então, habituado ao não enfrentamento com o self, o ego camufla a sua resistência à aceitação da realidade profunda, daquilo que está no conteúdo inconsciente. E elabora com isso mecanismos escapistas. Olha lá, por que o ego faz isso? Para preservar o seu domínio na pessoa. Para o ego é uma beleza. Enquanto eu estou fazendo isso, eu estou achando que está tudo bem, que eu já venci aquilo, está tudo tranquilo. Aliás, eu já perdoei, agora o problema não é mais comigo, é com Deus. Essas bobagens que a gente fala, que acha de quem... Porque se você perdoa realmente, aquele conteúdo não tem mais carga afetiva emocional. Você vai relembrar, entrar em contato com ele e ele já foi esgotado. Ele não tem mais afeto envolvido. Ele é indiferente. Então eu lembro, mas isso não me traz aflição nenhuma. Isso é esquecer, na visão espírita. Esquecer é quando eu lembro sem ter conteúdo afetivo emocional envolvido. Agora, enquanto eu lembro e eu revivo tudo aquilo de novo, da taquicardia, da raiva, da sudorese, eu não esqueci nada, o complexo está aqui ativo em mim. Esse conteúdo está ativo em mim. Ou a gente joga para fora. Não, eu já perdoei na fachada. Deus que me vingue. O problema não é nem meu. É que eu não vou sujar minhas mãos, deixa que Deus suje por mim. Então quando a gente xinga o outro e fala, fulano é complexado, nós estamos certos. É, exato. Todo mundo é complexado. E para Jung, a psicologia que ele queria denominar de psicologia complexa é justamente porque o que compõe a psique? Os complexos. Esses conteúdos de alta carga afetiva. Então, para a gente finalizar, todo esse mecanismo de evasão da realidade, é fuga da realidade. São mecanismos escapistas, de mascaramento.
do ego, são coisas que o ego faz, né? Para continuar mantendo o domínio sobre a pessoa, né? Torna a pessoa inautêntica, artificial. Claro, porque eu tenho que aparentar ser o que eu não sou. Eu começo a incorporar muito as máscaras. Eu finjo ser, mas eu não sou. E eu vivo então uma vida que não sou eu. É uma vida de ilusão, de mentira. Então eu não estou sendo quem eu sou. E o self está gritando, olha para os conteúdos seus. E o ego está dizendo, não quero olhar, eu quero viver nessa ilusão da fachada que está tudo bem. Mas está tudo bem até o momento que explode. Torna a pessoa inautêntica, artificial, desagradável pelo irradiar de energias repelentes que causam mal-estar nas demais. Olha isso. Todavia, todo conflito não liberado, que não é esgotado, que não é conversado dialeticamente com o ego inconsciente, retorna. E se recalcado, termina por aflorar como força, por aflorar com força, gerando distúrbios mais graves. A gente brinca que são aquelas ondinhas que o inconsciente manda para a praia. O self manda uma ondinha, olha para esse conteúdo, mas o ego não olha. Mais um terremotozinho, mais uma ondinha, chega um pouquinho mais forte. De repente vai uma escala, sei lá qual é a escala maior na escala Richter, vai o terremoto maior na escala, acaba com o ego, né? Destrói todas as casas, os prédios, porque aí força a olhar, né? E às vezes essa destruição é morrer, às vezes é adoecer, não sei, para cada um é uma experiência. Como diz a música, revelação. Quando a gente tenta, de toda maneira, dele se guardar, sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Não tem como. Então, enquanto a gente não esgotar isso, isso vai ressurgir. Começamos a perceber o que é inconsciente pessoal? Deu para ter uma leve ideia, pegamos um helicóptero, olhamos de cima. Fica mais ou menos claro a ideia? Não vamos mexer muito nos complexos ainda, tá? Vamos nos preparar um pouquinho mais, depois a gente entra neles. Obrigado, pessoal.